como a estratégia de zero Covid está mudando e vamos falar do lockdown de Xangai, tá? A economia balançada pelas medidas de zero Covid, de Covid zero. Bom, pessoal, como é que ele está moldando a economia, né? Então, o que aconteceu com a China? A China, eu não trouxe o gráfico desde 2020 aqui, porque senão essa curva aqui ia ficar muito apertada. Mas a China, ela nunca teve tantos casos como ela está tendo agora. Ah, Lucas, mas a China não dá para confiar nos dados, vai ver eles tiveram, não sei o quê. Então, agora eu estou na Austrália e eu tenho, assim, mais facilidade de ter acesso aos dados da China do que eu tinha no Brasil. Não porque a internet não tem essa possibilidade, mas porque para mim agora aparece muita notícia de China, aparece muita coisa. Tem sites que eu não conseguia acessar no Brasil porque eles não têm servidor no Brasil, então o site era lento e tal. Existe um site chamado China Briefing, que é um site chinês, de informações chinesas, para pessoas internacionais, né, para fora da China, e a gente consegue acompanhar as coisas um pouco mais de dentro. Então, sim, há um consenso nos especialistas de que a China esconde dados. Há um consenso nisso, não é dúvida, inclusive a OMS declara isso, de que não é possível confiar em todos os dados chineses, porque existe muita subnotificação. Porém, pelos dados que a gente consegue ter, tá? A China tem feito sim um controle da pandemia, que eu não vou falar exemplar porque ele ferra com a economia, mas é um controle da pandemia que está moldando a forma como a gente pensa em vírus respiratórios, porque chama Covid zero. A Austrália tentou adotar isso, a Nova Zelândia tentou adotar isso, e depois vocês peguem o caso da Austrália, porque a Austrália ela conseguiu segurar até a onda de Ômicron. Depois que veio a Ômicron destruiu, e hoje a gente está com mais casos aqui na Austrália do que proporcionalmente a gente teve no pior momento do Brasil. Então o pessoal até brinca aqui que eu trouxe a Covid para a Austrália, mas não está tendo muita morte porque aqui mais de 92% da população está vacinado com 3 doses, pelo menos. Então, da população elegível, né? Então não tem muito problema com a Covid porque a vacina está protegendo todo mundo. No caso da China, a gente tem então essa escalada dos casos por causa da Omicron, tá bom? E ela foi escalando. Só que na China você tem cidades gigantescas, às vezes isoladas por milhares de quilômetros. Então, um país imerso, um país diverso, um país que tem bolsões epidemiológicos, que tem capacidade de criar suas próprias variantes, que tem capacidade de sustentar surtos muito locais, e a China é extremamente rígida. Essa questão da Covid zero é real, tá? E pessoas que comentam sobre a situação da China, né, elas falam que realmente não tem como você sair de casa sem o governo ficar sabendo. Então é aquela questão da liberdade, de privacidade e tudo, porque tudo lá é controlado. Então tem o lado bom disso e o lado ruim, tá? Então o lado bom disso é que eles estão conseguindo controlar o surto. Então nenhum país de bilhões de pessoas, eles têm 25 mil novos casos diários confirmados, tá? Provavelmente é mais do que isso. Provavelmente, se a gente for pegar a expectativa ali e extrapolar para o que foi o Brasil ou os Estados Unidos, até o Reino Unido, a gente deve ter 7 vezes mais do que isso. Mais ou menos. Então seriam 140 mil casos. Mas é 140 mil casos em um país de bilhões de pessoas. E o que está acontecendo na China? Teve variante BA2, provavelmente eles estão com novas variantes lá, porque é um país de pessoas com milhões de habitantes nas cidades. Então, onde você tem transmissão em milhões de habitantes, você tem novas variantes surgindo, só que a gente não fica sabendo. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo em Xangai, principalmente, que é uma cidade muito grande, é um dos polos econômicos do mundo, tá? E Xangai entrou em lockdown. E lockdown na China é lockdown mesmo. Então, qual que é o impacto disso na China? O impacto é que provavelmente eles vão conseguir conter esse surto. Já existem sinais de melhora, como vocês podem ver aqui, a curva apresentou um movimento de queda, que ainda não se consolidou, pode continuar subindo, mas a gente já começa a ver uma esperança para a China, ok? Eu já vou falar mais sobre isso também, que tem uns dados de modelos. E está concentrado ali nas províncias e perto de Xangai. Você não tem a epidemia espalhada pelo país, porque a cidade se fechou, e eu estava lendo notícias de lá também, você tem pessoas que pararam de transitar entre cidades porque o governo não permite. A China ainda continua fechada, não permite novos viajantes, a não ser que estritamente necessário. Você tem política de testagem em massa, você tem um lockdown realmente bem feito, com controle
de presença, o controle de onde as pessoas estão, com rastreamento de pessoas. Então, realmente é um negócio muito rígido que deve segurar a pandemia por lá, tá? Qual que é o impacto disso? Acredito que o impacto, pessoal, não sei se sentiremos o impacto, porque não sei o quanto Xangai fechada influenciaria nas cadeias de produção do mundo. Tá? E, provavelmente alguém deve estar sofrendo com isso, alguma cadeia de produção específica que depende muito de Xangai, mas eu não sei se isso vai ter um impacto global. É possível que a gente tenha, então, impactos na economia por causa dessas cadeias, mas esse impacto na economia deve ser baixo e o impacto econômico deve ser maior do que o impacto na saúde. Então, vocês que estão preocupados com a questão da Covid, da China, vir para o Brasil ou vir para qualquer lugar do mundo, se você viveu no Brasil nos últimos 2 anos, nos Estados Unidos, na Europa, que teve ondas de Ômicron avassaladoras, você não precisa se preocupar. Tá? Eu já vou explicar o porquê disso. Porque existe uma imunidade prévia que está se mostrando extremamente protetora quando somada à vacinação em massa. Tá bom? Então não se preocupem com o caso da China. A China realmente é um país autoritário, que não divulga bem os dados, mas pelo que eu pude avaliar aqui, não existe nada sendo escondido lá ao ponto da gente não conseguir ver. Porque existem pessoas que têm parentes na China, aqui onde eu estou, na Austrália, e a gente saberia disso diariamente, não se fala sobre isso, tá bom? Então nem as pessoas que têm família na China estão preocupadas, não precisa se preocupar. O que deve, a Manuela perguntou o que deve esse aumento de casos. É a Omicron, tem a BA2 lá, tá? E a gente não sabe até que ponto outras variantes estão contribuindo com isso. A gente já sabe de outras variantes mais transmissíveis que é a Omicron BA2, mas eu não sei te dizer o que está causando isso na China. Mas até onde a gente sabe, é a mesma variante que circulou em outros países. E pelo fato da China ter apenas vacinado a sua população e não ter tido os casos nas pessoas, né? As pessoas contam apenas com a imunidade vacinal, os casos disparam. Mas os hospitais, eles sofrem pelo aumento de casos, mas eles não sofrem com mortalidade das pessoas. Então você vê a mortalidade na China, ela não está subindo tanto, porque, primeiro, que a Omicron é mais leve, a gente sabe disso. Você tem a vacinação, mesmo que a pessoa tenha tomado 2 doses, mesmo que tenha sido Coronavac ou como é que chama a outra lá, gente? Esqueci o nome da outra vacina que a China também fez. Tem várias, né? Mas enfim, mesmo que tenha sido vacinas que não são a Pfizer, por exemplo, que tenham uma eficácia menor, essas vacinas se mostraram extremamente eficientes em redução de hospitalização e isso está acontecendo na China. Eu vou falar da variante XE também, tá bom? Mas não se preocupem então com a China hoje tentando levar esses casos para o Brasil. Não, com relação à saúde eu não estou preocupado. Isso, Sinopharm, obrigado. Com relação à economia, a gente tem que não ficar preocupado, mas ficar em alerta, porque isso pode afetar as cadeias globais. Não sabemos ainda como, pelo menos até onde eu acompanhei, isso não tem tido um impacto significativo, ou pelo menos o impacto não é maior do que a questão da Rússia e Ucrânia.